Boa tarde, meu povo. Nós estamos mais uma vez no ar, agora às 14 horas e 6 minutos, com a Luciene e Anderson, os nossos convidados de hoje. Os empresários que vão contar para a gente como trilharam todo esse trajeto e que pode ajudar muita gente que está em casa aí a esclarecer as dúvidas de como montar um negócio, como começar. Será que eles já começaram da forma com que eles são? Depois vocês vão descobrir de tudo que eles têm conseguiram montar juntos. Obrigado, Luciene, obrigado, Anderson, por estar participando. E vamos lá, gente. Queria que vocês se apresentassem um pouco para o nosso povo que está assistindo agora a nossa live. A gente que agradece o convite e É, na verdade, nós que nos sentimos honrados, né, em meio a essa crise mundial que só se fala de desgraça, que se fala de problemas, estarmos hoje unidos num só propósito, que é fortalecer, é ajudar, é dar o nosso testemunho de que até mesmo em meio a crises, a gente consegue se superar. Basta a gente ter foco e fé. Esse é o lema que nós adquirimos para a nossa vida empresarial, pessoal e profissional. Nossos treinandos todos falam isso de quase salteado, foco e fé. Então, não poderíamos perder a fé e mantivemos o foco nessa pandemia. Então, me sinto honrado de estar falando de coisas boas em meio à crise mundial e agradeço muito o convite, Xará. Hoje eu estou com o Xará aqui, Anderson, e com a Luciene. E como vocês se conheceram? Como surgiu essa visão empreendedora de vocês? na verdade eu e Anderson a gente se conheceu muito novo, né? Eu tinha 17 anos, ali 23 para 24, e quando eu conheci, nenhum dos dois era do ramo empresarial. Mas em Uhum. 2008, com um ano de relacionamento, nós abrimos a nossa primeira empresa, que foi a Herédias Bar. Verdade. Bacana você perguntar do nosso início. Eu costumo Sim. usar, minha esposa não gosta muito desse termo, quando eu falo que nós éramos pobres, porque pobre ele está em várias fases da nossa vida, né? Tanto é que grandes livros como Bíblia, grandes livros de autoajuda falam da pobreza. Pobreza simplesmente é privação, né? Você está em algum estado de privação. E assim nós vivemos. Ela veio de uma comunidade do Rio de Janeiro, eu vim de uma outra comunidade com sonhos, como falei, foco. A fé ela aconteceu na minha vida bem depois, não tem muito tempo, tem 6 anos que a fé de fato me tomou, mas Uhum. um casal com sonhos, mas limitados pela pobreza, restritos, não tínhamos condições de cursos, não tínhamos condições de boas faculdades. Então a gente se conheceu e uniu os nossos propósitos. Como ela disse, aos 17 e eu aos 23 anos de idade, eu sou servidor público estadual, não tinha nenhum tipo de pensamento voltado para o ramo empresarial, eu queria seguir carreira, tanto é que eu sou jurista, me especializei na minha área estatutária, para poder eu conseguir ascensão. Porém, o meio do caminho foi almejado por esse, né, que no longo da nossa conversa vamos falar como chegamos na nossa primeira empresa e mudou o Uhum. nosso propósito aí de segmento. Aí Ah, depois tá. lá Pode vieram falar. outros, porque no início era o ramo de restaurante que nós estávamos empenhados. Aí tivemos, além do Herédias Bar, nós tivemos o Flags, tivemos a Baruque, tivemos também o Barraco do Recreio, e no Barraco Barra Bitburg, tivemos Red Eletro, né? Empreendemos em todos os tipos de a campo. gente foi tentando, né? Tipo, ai, não pode. Quando, às vezes a gente unia uma com a outra e tentava administrar duas, três empresas ao mesmo tempo, na época com sócios, e aí era bem agitado. E aí tivemos posto na praia, foram os quiosques, que foi esse Barra Bitburg que ele fala, e depois dos quiosques foi onde nós chegamos ao Barraco do Recreio, que ali foi o grande tchan, assim, do nosso reconhecimento como empresários, né? Primeiro por ser um bairro Uhum. situado e segundo por ser uma casa que já tinha um nome lá no bairro. Então, ali nós passamos a ter contato com pessoas importantes, tivemos uma intimidade maior com um
perfil diferenciado da qual nós não estávamos acostumados e conhecemos o lado bom, né, da parte financeiramente falando. E após o barraco, chegou naquela fase do BRT, onde para muitos foi uma grande ajuda, para os empresários das Américas foi o que quebrou muita gente ali, né? Foi a época que eles tiraram o estacionamento, e quem é do Recreio é bem regionalista, né? Então, ali as pessoas gostam de estacionar de frente aonde vai estar, gostam de ter a segurança do carro estar próximo, e ali nós não tínhamos muito isso. E quando veio o BRT, ele tirou todo esse acesso das pessoas e dificultou muito para as Américas, ali, os empresários das Américas, ter esses clientes ativos. E foi onde não só a gente, como mais de 6 restaurantes fecharam. Então, antes mesmo da pandemia já tinha restaurante fechando. E vamos lá, minha gente, vocês lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook, pelo nosso Instagram, daqui a pouquinho vai estar entrando, e no canal do YouTube. As perguntas podem ser feitas pelo nosso aplicativo, pelo WhatsApp, pode ser feito por todos os lugares, e a gente vai estar perguntando para eles como é que foi essa história de sucesso, essa construção de sucesso. Foram duas pessoas que se conheceram, que moravam em lugares da periferia da cidade e conseguiram, unidos com foco e fé, como eles mesmos disseram, construir o que eles construíram, e que daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. E aí vocês começaram, e aí teve um problema lá no Recreio, vocês quebraram, e aí como é que foi para esse recomeço? Vou deixar o Anderson falar essa parte, porque nesse quesito ele é mais detalhado que eu. Tá. E a nossa história empresarial começou aí, quando quebramos. Porque antes foi só um estágio. A gente estava aprendendo a manipular, como disse, nós não tínhamos nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de mentoria empresarial. Fomos aprendendo com a forma que eu acho que é mais dolorosa, que é com os próprios erros. Nós pegávamos o fluxo de caixa e achávamos que estavam rindo. A gente brincava, né, amor? Falando, caramba, eu tô rico. Eu sou servidor público estadual, onde sabemos que as remunerações não são tão satisfatórias, e para mim já estava bom. Quando eu peguei um cartão empresarial 5 vezes mais o meu salário, eu falei, tô rico. Então, sentava o pau no cartão, era restaurantes, curtia, e falava que estava no final do mês, não entendia por que não conseguia pagar as contas, como é que não pagava a luz, como é que não pagava funcionário, tá errado, estão roubando, né? Sempre é o nosso pensamento, tem funcionário roubando. Mas eu costumo dizer que isso foi um estágio. Começamos a entender terminologias, o que é um valuation, o que é um ponto comercial, a gente passou a entender o que é fluxo de caixa, quais são realmente as motivações empresariais, que é lucro e fluxo de caixa não são as mesmas coisas. Em suma, ali foi um estágio. E quando nós quebramos lá no Barraco do Recreio, foi o momento que a gente conseguiu se desenvolver com o empresário. Por isso que eu conseguia fazer essa conexão de foco e fé, porque foi a fé que me restaurou. Porque a gente muito novo, ela aos 22 anos de idade, eu aos 28 anos, ali no Barraco conhecemos grandes pessoas, grandes empresários, eram juízes, eram delegados, eram uma influência muito grande e poder para uma pessoa que veio do baixo. E a gente se perde, né? A vaidade, a soberba, né? Já morando de frente para a praia, um duplex, carro do ano, várias amizades muito poderosas, a gente acaba se perdendo, e foi onde eu me perdi. E aquela quebra ali foi a minha escola, para poder, eu e ela juntos, termos uma força, porque até então ela era uma coadjuvante para mim. Eu não sei se você ouviu no início do áudio, que ela falou, como é que a gente vai se distribuir? Eu falei, hoje eu sou o seu coadjuvante. Você conduz e eu vou nas suas deixas. Por quê? Eu fiz tudo até ali. Quando eu caí, ela se levantou, ela se demonstrou uma mulher forte, a empresária que estava retida, porque ela estava seguindo sempre as minhas orientações, e conseguiu nos levantar. Por que eu lhe falei que eu não tenho como não falar de fé no início da nossa conexão? Porque nós vivíamos os nossos propósitos, né? Tudo como eu falei, a vaidade, a soberba, era pobre, eu falei, éramos pobres, ficamos ricos, e o rico que volta a ser pobre, ele só tem um plano para a vida, se matar. Foi o que eu tentei, tirar minha própria vida. Eu não aguentei aquele mesmo homem que jantava
uma conta de 1.000 e poucos reais numa noite, com champanhes, com uísque, com bebidas, né, bem caras, comidas bem caras, se encontrar numa meta de 300, 400 reais para fazer compra do mês com um bebezinho dentro de casa. Eu me interiorizei e falei, olha onde eu trouxe a minha família, para o buraco. E aí foi onde ela levantou e falou, não, a gente não tem nem esse direito de tirar a nossa própria vida. Agora a gente tem um bebezinho e vamos conduzir daqui para frente num outro prisma. E foi aonde fomos levantados dentro da fé. O meu hospital não foi o psiquiatra, embora eu tenha tido que fazer um tratamento bem forte, bem contundente, né, ser acompanhado por um profissional médico, mas o meu hospital foi a igreja. Foi ali que eu ouvi a palavra de fé, fui recebendo as profecias, as promessas, e fomos levantados de não mais para servir os nossos propósitos, mas os propósitos que depois, no decorrer, eu vou passar para vocês o que a Rede Aré de Eventos significa para o casal. Para o nosso público, é um salão de festa, mas eu vou contar para vocês o que significa para a gente, espiritualmente falando. Eu já estava curioso para saber por que era Herédia, mas eu vou ficar como todo mundo está assistindo a gente para aguardar que vocês falem porque o nome se chama Herédia. E vamos lá, minha gente, todo mundo pode estar fazendo pergunta. E como já começamos a conversa dizendo que eles vieram lá de baixo, tiveram sua ascensão como empresários que estavam começando a se movimentar e tiveram uma queda e depois levantaram de novo. Então você que está em casa aí nos ouvindo, nos assistindo, pode saber que você pode ter também essa queda e se levantar. Muita gente teve essa queda durante a pandemia, né? E pode ter tido o mesmo pensamento que você. E aí o conselho, e aí eu queria que você desse um conselho para essas pessoas que tiveram essa queda e como você se ergueu e como você conseguiu levantar, além, claro, da Luciene, que se empoderou e tomou força para poder levantar os negócios. Então, na verdade, quando a gente teve essa queda do barraco, né, que foi de fato algo muito impactante para a gente, nós começamos por baixo, né? Eu digo que foi um grande recomeço, porque nós estávamos sem metas, sem foco, perdidos, porque, como o Anderson sempre diz, pior do que você nunca ter tido é você ter e perder. Então, assim, quando nós não tínhamos ainda alcançado um patamar onde nós tínhamos uma zona de conforto, a gente não tinha noção do que era aquilo. Mas quando você vive e você perde aquilo, dói muito mais, né? E a gente, de fato, teve um impacto muito grande. Nós sempre fomos muito festivos e sempre achamos que tínhamos muitos amigos. Então, com o decorrer do tempo, você aprende que não é as pessoas que se afastam de você. Na verdade, quando você está numa zona de desconforto, quando você passa por algum problema onde te causa um impacto negativo muito grande, você se isola, né? E esse é o grande perigo. Porque quando você não tem pessoas para te apoiar, pessoas para te incentivar, pessoas para te motivar a prosseguir, você retroage, você cai, né? Porque você não tem forças. Nós não somos autossuficientes, nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas às vezes Deus precisa enviar pessoas para nos motivar a seguir, não é verdade? Então, nesse momento, tínhamos perdido as nossas forças. E aí nós começamos com um buffet domiciliar, né? Que para a gente, assim, embora para muitos é algo que a pessoa conta com valor e de fato ele tem, para a gente era algo muito abaixo daquilo que nós estávamos já alcançado, né? Quando na verdade nós já tínhamos alcançado. Então, para a gente começar com o buffet domiciliar foi algo muito difícil, porque a gente teve que se colocar muito abaixo do mercado que nós estávamos já adaptados. E quando nós começamos com o buffet domiciliar, foi quando a gente viu o amor que a gente foi adquirindo por aquilo, né? De você participar de momentos importantes da vida das pessoas, de algo que, normalmente, o trabalho, para muitos, é algo cansativo, é algo desgastante, é algo que tira a sua energia. Quando, na verdade, eu aprendi também com o Anderson,
uma frase que a gente usa muito lá na empresa é: quando você trabalha com o que você ama, você está sempre de férias. Então, assim, a gente aprendeu a estar de férias trabalhando, né? Era desgastante, a gente virava noite sem dormir, dirigia com quase um palitinho de dente nos olhos para conseguir ficar tempo, para preparar tudo, vivíamos as dificuldades que todo ramo tem, e com toda a correria, da grande maioria, nós temos boas recordações. Tanto são que nos motivaram a progredir. E esse progresso veio também através de um voto com Deus, que eu vou deixar ele contar, que foi algo intimamente iniciado por ele. Então vai. Vai lá, meu xará, é com você. Antes mesmo de a gente entrar nesse cunho espiritual, eu fiz eu não precisei me delongar, eu fiz uma breve pesquisa a respeito do seu canal, da sua proposta, e vi que a sua proposta de elevar, colher informações, biomédicos, são pessoas que vão instruir esse momento das pessoas, porque muitas empresas já quebraram, algumas vão quebrar e outras vão se manter. Óbvio, quem está fortalecido espiritualmente já tem a certeza da promessa, né? Não há praga do Egito que atinja um hebreu. Então, essa praga não nos atingiu, não vai nos atingir. Mas também é óbvio que uma das coisas que Deus deu para Salomão e o que fez o homem que foi a sabedoria. Então, é momento de fortalecimento espiritual e estratégia. Temos que traçar estratégias. Nós traçamos estratégia para esse momento de pandemia, e lá no passado, quando nós saímos, né, dessa experiência negativa empresarial, que hoje, né, um empresário com experiência começar do zero é fácil. Me coloca zerado, tira tudo que eu tenho, me bota sem dívida e me coloca num lugar sem nada. Eu vou novamente fazer um império. Agora, recomeçar do negativo, como foi o nosso caso, devendo 1,5 milhão, portas fechadas, descredibilizado, aí sim a gente reconhece que não teve nossa mão, teve a mão de Deus. Foi o voto que nós fizemos, foram os nossos propósitos, e aí eu entro no cunho espiritual. Como a Lu falou, né, imagina para mim, né, eu falei, dá dinheiro para a pessoa, mas poder não. E nós tínhamos poder. E você ser um empresário reconhecido na região, o Recreio de Bandeirantes é uma região nobre do Rio de Janeiro. Então, ser reconhecido, ter um status de dono de uma casa de show, passar a ser dono de um bufezinho, como pejoraram muitas das vezes, agora você está com um bufezinho. Então, tá aí. Quando você se fundamenta por degraus, você se fortalece. Éramos um bufezinho, não nego, tinha vergonha, sim, porque eu estava num outro patamar. E, do nada, a gente tem que retroagir, não é legal. Mas aquilo ali me fundamentou. Ele fez o alicerce para que nós pudéssemos chegar hoje com coerência, com sabedoria e com experiência. E do bufezinho, começamos os nossos votos com Deus, e aí veio a parte espiritual, que ele nos deu uma promessa, que ele não tiraria a gente da lama, essa dívida de 1,5 milhas, para nós voltarmos a servir os nossos propósitos, né? Olha a diferença de negócios. Nós tínhamos uma casa de show, onde muitas das vezes se destrói lares. Ali tem traições, ali tem crimes, ali tem todos os tipos de coisa que o mundo profano propõe. Não que na casa de show só tenha isso, nas boates, não. Mas é o local mais propício para isso acontecer. É onde se tem o adultério, é onde se tem as contravenções penais, onde se tem vários tipos de coisas. Então, Deus nos tirou desse propósito para um outro muito mais nobre, que é realizar, viver e presidir sonhos. Então, ele nos deu a promessa que se nós tirássemos o povo do pecado, que para nós cristãos entendemos que é a fornicação, né, o nosso ministério matrimonial, que muitos veem como salão de festa, você falou, por que Herédia? Herédia, embora o nome de família, Anderson Herédia, Luciene Herédia, ele tem 7 letras, assim como 7 letras tem o Eventos. Vim perceber isso depois que eu botei o meu primeiro layout. Herédia Eventos, 77, número da perfeição na Bíblia. E vi que aquilo ali não era um salão de festa para a gente, era um ministério matrimonial. Porque os altos custos hoje para se fazer uma festa de casamento
faz com que muitos só casem no civil. Só que para nós cristãos, não acreditamos no casamento apenas no civil, porque o civil é uma satisfação para a lei dos homens. Porém, para a lei de Deus, tem que ter um ministro abençoando. E a mulher é águia, né? A mulher é inteligentíssima. E ela vai lá na igreja pedir a bênção do pastor, ela nunca mais vai ter o sonho dela de cortejo realizado. Entrar de noivo, porque é materialista, a gente quer viajar, a gente quer trocar de carro, quer mobiliar a casa com conforto. Então a mulher entende isso, o que ela faz? Se priva de virar um cordão de 3 dobras e fica só nas 2 dobras, sem o principal, que é Deus no meio do projeto, que é o projeto matrimonial. Então Deus nos deu uma promessa: vou te levantar para isso, para que você faça, junto da tua esposa, outros casais serem abençoados. E nós somos a única rede de casa de festas que praticam preços populares, que no início ouvimos que íamos quebrar, porque praticávamos um valor de 3.000 e poucos reais, com espaço, som, iluminação, decoração, equipe, buffet, climatização, tudo por 3.000 e poucos. Se vocês entrarem no nosso site, posso falar, Anderson? Site? Óbvio! E você vai falar bem devagarzinho, que a gente vai colocar já aqui embaixo, do lado do nome do meu xará, já o nome do seu negócio. Pode dizer o que você quiser. Aqui você é o nosso convidado. Aqui o Anderson que manda é você, não é o Anderson de cá, não. Muita cortesia sua. E eu digo mais, graças a Deus... Pode falar, que já estão preparados já. A gente não precisa desse merchan, porque Deus provém. Mas não, claro, óbvio. É para as pessoas testificarem mesmo o que estamos falando. Sim. Que a princípio é um casal. Mas quando entrarem no nosso site, vão ver a grandiosidade que foi feita na nossa vida em tão pouco tempo, 6 anos só. 6 não, 5, vai fazer 6. 6 anos que nós viramos uma rede. A nossa empresa Hered Eventos, ela está no mercado desde 2011, não é isso? A rede? Desde 2011, mas começou com buffet, começou com promoção de eventos, até virar rede. Mas a rede em si, de salões de festa, ela tem apenas 6 anos, é um bebê no mercado. E somos uma rede hoje de potencial dentro dessa esfera de eventos. Então, as pessoas, a partir do site, vão entender quem está falando por detrás. A nossa menor casa é uma cobertura vista-mar no Recreio dos Bandeirantes, de 350 metros quadrados. A nossa maior tem 20 hectares, são 20 mil metros quadrados, né, com espaço verde, com área climatizada, com piscina, com a área arbórea. Assim, é surreal. No site que é Vamos lá, bem devagar para a gente estar podendo botando lá www.heredia com H, Heredia. Heredia. Eventos, no plural, Heredia Eventos. Heredia Eventos. .com.br. Lá no site. Só para cortando rapidinho, Anderson, e dizendo que assim, você não está fazendo merchandising da sua casa de festa, não. Você está divulgando para as pessoas que eles podem realizar os seus sonhos com um preço baixo. E para aquelas pessoas que querem começar nesse ramo, dizer que você pode começar com preço baixo, não precisa botar a mão no bolso da pessoa e arrancar tudo que ela tem em busca de um sonho que ela queira realizar. Mas pode prosseguir. Costumo dizer até que nós trabalhamos um sonho, só que muitas pessoas transformam esse sonho em pesadelo, porque começa um casamento com uma dívida de 24 meses à frente, tem casas de festa que financiam 240 vezes. Imagina o valor dessas casas. Então, assim, se torna um sonho inalcançável. Então, hoje eu falo para 2 públicos aqui. Primeiro público, que é o público que pode realizar seu sonho sem transformá-lo em pesadelo, sem que aquilo ali pese já para a vida do casal. Óbvio que o 15 anos, o aniversário, a formatura se beneficia. Porque se a gente pode fazer um casamento, por que eu não posso fazer um 15 anos? Por que eu não posso fazer um aniversário? Mas o nosso foco é o matrimonial, é o casamento. Pelo entendimento religioso de que a pessoa que não recebe a bênção do ministro, ela não está abençoada por Deus. Então, isso incorre justamente nas festas. E o outro público que eu falo é o empresário, que não quer perseverar, preguiçoso,
que na primeira resposta negativa desiste, né? Eu fiz autoajuda com vários tipos de vida, de Fome de Poder, a história do Walt Disney, o próprio Beto Carreiro e vários outros que perseveraram, né? Tomaram mais não do que sim na vida, mas quando tiveram o sim, foi o sim. Então você tem que batalhar até chegar lá. Então, hoje eu posso falar com propriedade que nós estamos no tamanho que estamos porque a gente segue o propósito de Deus. Festa a 3.200, a primeira casa de festa nossa foi em Campo Grande, falaram pra gente, cara, é maluco, vai quebrar. Não tem como se sustentar fazendo festa de R$ 3.200. Mas eu confiava em quem me garantiu. E quem me garantiu falou, a honra da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Só que a gente está na quarta casa. Quando foi no segundo ano, ao invés de quebrar, montamos a segunda casa, que foi a de Jacarepaguá, no Tanque, bairro Nobre, do lado do Center Shopping. Aí, quando a gente montou a segunda casa, aí foram para um outro subterfúgio, a gente já não pode mais falar, né? Isso é uma outra dica para os empresários. Quanto mais falarem mal de você, quanto mais te perseguirem, maior você está se tornando. Porque só há perseguição para quem está grande. Ninguém vai acionar a injustiça, ninguém vai perseguir alguém que não tem o que tirar. Então, quando a gente chegou nessa fase da perseguição, que foi na segunda casa, já não podia mais falar que a gente ia quebrar, porque a gente não estava quebrando. Estava indo para o segundo. Aí falaram, haha, com os preços praticados, é lavagem de dinheiro, é transação, é crime. Uma desculpa, né, para justificar o crescimento do amiguinho. A arma do invejoso é essa, é dar desculpa. Porque a pessoa que quer crescer, ela não inveja, ela cola como ele está fazendo que eu quero ir junto. Então, quando chegou nessa fase de lavagem, tudo começaram a levantar minha vida. Eu, como falei, sou servidor estadual, mas eu me reformei, tive um problema, como falei, né, tive alguns tipos de acompanhamentos hospitalares e tudo mais, Sim. e me reformei dentro das minhas funções, porque eu não estava mais apto a realizá-las dentro do meu âmbito de operação. E eu me aposentei. Aí, quando levantaram, viram isso, então não pode ser lavagem, porque o cara já não está mais na ativa, não está trabalhando e tudo. O que ele tem? Aí, na terceira casa, que já foi a de Guaratiba, começaram a pegar os nossos orçamentos e levar nos salões e falaram, eles a gente não cobre. A gente cobre todo mundo. Não dá pra... Aí começaram a entender que a gente tem um cunho diferenciado. Somos o único salão de festa com 12 títulos em excelência no atendimento e na qualidade. Está no nosso site. É só olhar lá. As solenidades que nós fomos. Agora a gente ia, esse ano, para a Europa, buscar um prêmio nosso, mas devido à Covid foi cancelado. Íamos para lá receber. Eu e a minha esposa, a gente viaja para o exterior e pede frango bater nas asas. Ó, quero comer, ó. A gente fala, ó, carne, a gente fala, carne, não sei nem. Prêmio. A gente está investindo no nosso filho, para ele poder ser o nosso tradutor. Então, quer coisa melhor do que esse, o filho fazendo? Desse jeito. Mas ele é bem perturbado, ele gosta de trollar os pais, eu tenho medo de ele falar para a gente falar uma coisa e ser outra. Quantos anos ele tem? Íamos para poder receber essa premiação lá, mas só o fato de termos recebido a notificação deles, o convite, aquilo ali para a gente é gratificante saber que, além de realizarmos sonhos, nós estamos no propósito correto e estamos cada vez mais crescendo. E hoje são esses valores que a gente pratica. Você acha que por a gente ter uma cobertura na frente da praia, única casa de festa, vista mar, cobertura e literalmente coberta, porque as coberturas são descobertas, choveu, acabou o casamento. A nossa não, são 300 quadrados cobertos, sistema visual, a gente estruturou porcelanato, decoração. E nessa casa, de fato, o valor tem que ser muito maior, né? Temos valores de R$ 5.200, que com tudo incluído, toda a festa incluída, pronta para poder a pessoa não deixar de ter a sua bênção, que é a bênção religiosa, e o seu sonho realizado. E a gente saber que a gente está lá nas fotos dele, nos vídeos dele, não tem preço. Esse é o nosso preço. Até aí você chegou na terceira. Eu fiz uma pergunta rápida. E é rapidinho mesmo. Quantos anos tem o filho? 7. 7. Eu tenho uma filha de 12. Então, Maria Eduarda, começa aí no seu inglês, que seu pai também só vai na linguagem de sinal também. Quando você chegou só na terceira casa, você começou a comprar umas máquinas de lavar, como diriam os invejosos, e depois você chegou na terceira casa. Como você passou para a quarta casa de... Essa eu vou deixar ela falar, porque por ela a gente tinha parado na primeira, né? Aí ela
ouvir que eu sou megalomaníaco e tudo mais. Ah, não, na verdade, eu sou confiante na promessa do Senhor e estamos em novos projetos, né, e não estamos mais no Rio, estamos em novos projetos e eu não pretendo parar, porque eu entendi dentro do Evangelho que você só vai ser abençoado quando você puder abençoar. Então, quanto mais a gente cresce, mais pessoas são abençoadas, mais empregos são gerados, mais sonhos são realizados. Então, eu não vou parar. Mas ela falar da quarta, porque não era para ter nem a segunda. Então, imagina a quarta. Eu acho que com um casal, a base dele é o equilíbrio, né? E Sim. eu e Anderson, ao mesmo tempo que em muitas partes nós somos muito parecidos, em outras nós somos completamente opostos. O Anderson é um acelerador, assim, pisado fundo, e eu sou freio de mão, que a qualquer momento eu dou uma puxada para segurar ele, para que a gente consiga fazer as coisas de forma equilibrada. A Herédia de Campo Grande, até hoje, entre todas, é a minha xodó, porque ela foi um grande recomeço, não só para a gente como casal, como para a gente como profissional. Porque quando as pessoas te colocam abaixo do chão, eu digo que Deus pegou a nossa cara e esfregou na lama, assim, para que nós pudéssemos reconhecer que, de fato, nós não somos nada, nós somos de total dependência dele, e porque veio a soberba, né? Como a gente falou, nós viemos de uma raiz paupérrima, chegamos a um patamar muito elevado, ao ponto de nos sentir engrandecido. Então, quando Deus mostra que, na verdade, não tem nada disso, você pode e deve ter o melhor dessa terra, porque nós somos filhos do Deus, que é o dono do ouro e da prata. Nós temos que nos tornar nós temos que nos colocar na posição de humildes para reconhecer que se temos é porque Ele quer. E nós só aprendemos isso na dor, né? Porque enquanto está tudo bem, você não pensa nisso. Você pensa em tudo, menos nisso. Então, quando o buffet cresceu velozmente, assim, foi algo impactante para todos que nos conheceram, porque viram aonde nós estávamos. E começar com o buffet, nós tivemos muita apontação de dedo, nós nos sentimos assim, bem humilhados por alguns. Ao invés de nos Só para entregarmos. acrescentar, está lá na Bíblia também que vocês citam o tempo inteiro que os humilhados serão exaltados, né? Exatamente. Eu acho que é o conforto de você saber que se você continuar lutando, você vai ter o êxito, né? E aí, eu e Anderson, assim, muito mal, mas a gente sabendo que nós tínhamos força para mudar isso. E foi. Olha, Anderson, não foi fácil não, tá? Foi muita lágrima em cima do travesseiro, foi muita lágrima no chuveiro. Eu vou falar de uma particularidade de esposa e mulher, porque temos muitas pessoas nos assistindo que pode ter mulheres que não sabem como lidar com essa situação, porque embora os homens sejam o teto da casa, embora os homens sejam o nosso porto seguro, embora os homens sejam aquele apoio emocionalmente falando que se vende, na verdade, nós mulheres somos a coluna da nossa casa. Então, nós temos que ser fortes e firmes para segurar o teto no momento de fraqueza. Porque outra coisa que eu digo muito para os meus amigos é: um homem de verdade, um chefe de família, um pai de verdade, ele se abala sim mediante a dificuldade, ele se abala sim mediante a qualquer empecilho que a família sofra, porque se ele não sofre esse impacto, ele ainda é filho, ou ainda ele é menino. Então, o homem de verdade, eu não tenho vergonha de falar que meu marido quase se matou, eu não tenho vergonha de falar que meu marido ficou deitado numa cama, sem saber como reagir, não tendo força nem para levantar, porque se ele sofreu esse impacto, é porque, de fato, ele é um grande chefe de família. E eu não fiz nada além do que uma mulher sábia deve fazer, que é renovar as forças do seu marido para que ele possa lutar junto com você e não ser abalado pela dificuldade, né? E foi o que nós fizemos. Levantamos, botamos a cara na sociedade, como falam, fomos à luta e renovamos, né? Viemos com o buffet foi bênção, foi correria, foi sofrimento, tivemos muita dificuldade. Quem trabalha com buffet sabe que a surpresa do buffet domicílio que é o problema, né? Às vezes o frete dava problema, às vezes o local não era apropriado para receber e a gente tem que se virar nos 30. É uma correria, é um desgaste mental muito grande, mas a gente estava ali, a gente persistia, a gente continuava. E aí veio essa criação do Anderson, né, que sem dúvidas foi Deus que colocou,
na parte de salão de festa. Na verdade, nem foi assim, né, de próprio de salão. Nosso propósito inicial era um restaurante, novamente, que era uma área que nós dominávamos. Então, Deus deu a estratégia para o Anderson para que pudesse vir ali um renovo, vir algo que, de fato, a promessa fosse se cumprir a partir dali. E foi quando nós fizemos um voto com Deus e fomos prontamente respondidos e pegamos tudo que ainda tinha nos restado, tudo, todos os investimentos que nós tínhamos adquirido com os anos de empresários que nós tínhamos antes, pegamos tudo, vendemos tudo e colocamos tudo em Campo Grande. Então, por que eu digo que Campo Grande é o meu xodó? Porque Campo Grande foi o start para o nosso recomeço, né? Campo Grande, eu digo que eu tenho ali até a cor da parede, ela tem um significado para gente. Então, ali foi onde tiveram-se muitas lágrimas, porque de Campo Grande nós tivemos também uma questão que foi bem forte, que tivemos problema com a construtora, tomamos um prejuízo muito grande e tivemos que novamente criar uma estratégia e para que o sonho não parasse, até porque, de fato, ali nós tínhamos depositado tudo, toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, tudo ali. E foi onde, de fato, nós nos colocamos numa posição onde nos tornamos de total dependência de Deus, né? Onde, se Deus não agisse, nós não tínhamos mais como prover, porque a nossa força tinha limitação e nós já tínhamos alcançado ela. E ali foi onde nós aprendemos a lidar com os eventos. Como nós já tínhamos a experiência com o buffet domiciliar, ali a gente já fez as coisas certinhas que todo buffet precisa para trabalhar. Nós já preparamos o ambiente de uma forma que fosse fácil para a gente conduzir o evento. De experiência, a gente foi pegando os próprios eventos no local, porque a experiência de evento nós já tínhamos adquirido pelo buffet domiciliar, mas você fazendo o seu espaço era mais fácil, né? Então a gente foi vivendo clientes e você recebeu o carinho das pessoas. Nós fazemos um protocolo no final do evento. Sempre que possível, a gente colhe o depoimento. E é muito gostoso você ouvir das pessoas assim, olha, vocês ajudaram a realizar meu sonho. Se não fosse vocês, eu não conseguiria. Quando falavam o nome dos funcionários, olha, fulana maravilhosa, Beltrano maravilhoso. A gente, é uma alegria, assim, uma recompensa emocionalmente falando, que de você se ver numa posição onde você estava triste, abalado, você ser reconhecido por você servir bem, entendeu? Então, sem dúvida, ali foi o meu xodó, porque ali foi o início de um grande reconhecimento. Tá, mas aí você não chegou na quarta casa. E aí, como é que foi? Sim, aí foi Campo Grande. Aí por que eu não queria, de verdade, sair de Campo Grande? Porque ali era a minha zona de conforto. E quando o Anderson falou do tanque, eu falei, não, mas aqui tá tão bom, aqui tá perfeito, para que eu vou querer outra? Não, aqui a gente tá bem financeiramente, a gente está se levantando novamente, não fala de investimento comigo, não, agora não. Ele falou, não, mas a gente precisa crescer, aqui a agenda já está lotando, a gente já está reconhecido, eu preciso ir para um lugar novo, para a gente fazer o negócio andar. E ele conseguiu me convencer do tanque. E no tanque, quando estava um negócio bom, equipe fechada, tudo alinhado, zona de conforto novamente, ele me fala de Guaratiba. Aí eu falei, pronto, ele não quer me matar, gente, eu não posso descansar. E aí, quando chegou em Guaratiba, a mesma coisa, o negócio começa... No início é tudo muito agitado, porque embora o ramo seja o mesmo, a adaptação de você conseguir organizar 3 lugares diferentes, ter pessoas para poder te ajudar em 3 lugares diferentes, é um pouco mais complicado. Então, chegou, quando estava já tudo administrado novamente, chegou a ideia de franquias, né? Porque nós estávamos tendo uma procura muito grande de franquias e a gente gostou da ideia, afinal de contas, a produção era nossa, a equipe era nossa, toda a estratégia e logística era nossa. Então, a gente falou, é fácil a gente conseguir passar para a pessoa o que ela deve fazer. E assim vai propagar o nome da Hered Eventos aos 4 ventos, como a promessa diz. E aí eu estava sentado no restaurante na parte de baixo lá do prédio, né, onde é a cobertura, e normalmente eu é quem puxo para trás.
Aí eu fui e olhei assim para cima e tinha uma placa lá, aluga. Aí eu falei, olha, amor, imagina. Não, ele comentou, né? Ele falou, ah, amor, tá alugando. Eu falei, nossa, amor, imagina. Herédia, eu não sei falar inglês, já disse, né? Mas assim, Herédia Uhum. foi ter algo parecido. Aí eu falei, imagina, amor, lá o layout vai ficar maravilhoso, e fora que a gente não precisa ter trabalho, porque um lugar como esse fala por si só. Então a gente apresenta a empresa, bota um escritório mega luxuoso aqui e vai vender franquia por si só, não vai ter trabalho, vamos arrebentar. Ele ficou surpreso. Aí ele, você quer montar uma nova? Eu falei, olha, amor, vai ser um escritório top e a gente vai fazer central e tal, pensando nisso. Eis que esse homem não sabe fazer nada pequeno, Anderson. Eu acho que é o Não, mal do nome. olha, não sabe fazer nada pouco. Ele é muito grandioso. Aí ele foi, aí pegamos um lado da cobertura de frente. E quando chegamos lá, vimos a estrutura para fazer o escritório e tal, não sei o quê. Quando eu vi, ele já estava me convencendo da gente pegar a cobertura do lado, da gente quebrar tudo, fazer uma frente da cobertura toda nossa, só de salão. Quando eu vi, é o nosso salão mais lindo, assim, mais chique, é o do Recreio. É o único salão dali do Recreio que você tem toda a frente dele, vista mar, e você não precisa se preocupar com chuva, precisa se preocupar com nada, porque você tem a vista com sol, com chuva, e de qualquer forma ela é linda, né? Então, assim, foi nada mais do que audácia, né? A gente, mesmo eu, com todo medo, né? E toda querendo ficar um pouco na minha zona de conforto, ele me convencendo a ir adiante, a gente dá sempre um passo à frente e nunca parar, porque quando você para, nada mais flui. E foi assim que a gente chegou na quarta. E assim eles chegaram na quarta casa de festa. E aí já não sei nem se pode dizer que é uma casa de festa, não, uma mansão de festa, né? Mas vamos lá. E Olha, aí? um Pode pouquinho que eu falar. vou conectar o carregador aqui, tá? Tá ótimo. O Anderson vai continuar contigo. Tá bom. E aí, Anderson, eu queria que você contasse mais aí sobre a sua experiência de fé, e você falou rapidamente, como é que foi que você se entregou e, e aí deu a. Na verdade, Deus acho que bate a nossa porta sempre, né? Mas quando você abriu de verdade a porta e deixou que Deus entrasse e mudasse a sua vida. Nossa, eu costumo dizer muito de mentoria. Por eu não ter Uhum, um mentor, hoje eu faço com que novos empresários, pessoas que estão numa posição desconfortável, elas entendam que há solução para tudo. Então, eu acabo, hoje mesmo eu vou ter que gravar uma live também, que vai sair uma reportagem na Band de um ex-funcionário meu que chegou numa entrevista de emprego e se tornou um diretor comercial e ele dedica a ascensão de carreira a mim. Ele fala que eu fui o mentor e por isso ele me selecionou para poder dar esse feedback dele. E assim eu tenho outros mentoriados, pessoas que me dão feedbacks quase que diários de que, graças a Deus, um posicionamento que eu dei, ela cresceu e tudo mais, que ela está crescendo e está andando. Mas isso vem da Bíblia. Quando Davi mentoriou Salomão, todo mundo acha que Salomão já era sábio quando pediu sabedoria. Na verdade, está lá em Provérbios 4, que quem fez isso com ele foi Davi. Davi que mentoriou. Então a vida está em cima de mentorias. E eu posso dizer com propriedade, que o que aconteceu na minha vida espiritual foi isso. Eu estar ouvindo, a fé vem do ouvir. Então eu ouvia, vai dar certo, já deu certo, você vai conseguir. E todos os tipos de profecias negativas eu não recebia. E tem como não? E não tinha como. Eu acho até engraçado quando eu levei meu pastor em Campo Grande, que a Lu falou que a gente teve esse problema na construção e acabou o dinheiro, e tínhamos que construir uhum. fechada, que a gente levou o pastor lá, todo mundo ri quando eu falo isso. Aí o pastor, quando olhou, e falou: caramba, hein, Anderson? Caramba! Eu falei: caramba, eu queria ouvir de você que vai dar tudo certo. Um grande homem de fé também, mas ele se deixou tomar pelo que viu, né? Assim como aconteceu lá, que os 12 espias, 10 viram a realidade, eram gigantes.
Então olharam para o problema, mas eu estava ali, ó, na fé. Falei, já deu tudo certo e graças a Deus deu pela fé, mas tem que deixar claro que na palavra oração tem a ação e hora. Então a gente tem a hora de agir. Não adianta só ter fé, tem que também ter foco, como eu falo, e agir. Né? Vou deixar aqui uma grande deixa, eu vou uma mentoria gratuita que eu vou falar, que vão quebrar pessoas, já quebraram pessoas, vão quebrar outras pessoas. Mas o que vai fazer a pessoa crescer é entender que elas não caíram, elas se agacharam para dar um grande impulso. Toda quebra serve de ensinamento e aprendizado. Criamos estratégia para esse momento. Dentro do roteiro que nós falamos, passava essa parte, né, onde você nos perguntou as estratégias e tudo mais com relação a funcionários. Né? Aprendemos no longo da nossa jornada, que ela está colocando o carregador pode ficar tranquilo. Aqui é um bate-papo informal, pode ficar tranquilo, está tudo resolvido. Pode continuar falando. Então, ao longo da nossa jornada, a gente está bêbado, né? Tá bêbado como nós ficávamos. Né? Isso parar a bebida, não que a bebida seja algum prejuízo para a pessoa, mas no nosso caso era prejuízo da nossa integridade física e mental. A minha esposa fala que quem quer beber para ficar bom, vai na farmácia e compra medicação. Ela bebia para ficar ruim. Então nós ficávamos. Mas, voltando aqui para o nosso foco, tá tirando ali uma ligação que está entrando. Tá ótimo, sem problema. A gente vai aguardando. Áudio, né? Pode comprometer. Sim. Voltando aqui para o nosso foco, a gente tem que estar com estratégias para crescer e para se reerguer. Muitos aqui vão precisar disso. Graças a Deus, nós estamos hoje consolidados no mercado, estamos estruturados. Nós, lá atrás, estávamos fazendo a nossa estrutura para um dia, se precisasse, mas mesmo assim, nós tivemos que tomar algumas atitudes. A câmera acho que deitou, virou a câmera e a gente pode continuar falando e vai mexendo no celular. Calma aí, que eu acho que é porque... A gente está falando aqui com um casal de empresários, Luciene e Anderson, meu xará, que são donos da rede de festa heredia.com.br. Se você quiser ir lá ver, nós durante a entrevista não, bate-papo, nós vamos conversar ainda sobre muitos outros assuntos, a chegada da pandemia, quantos funcionários eles têm, quantos funcionários eles conseguiram manter. A gente só está aguardando a estabilização ali da câmera deles, que acho que já está tudo ok. Eu não estou conseguindo te ouvir, Anderson. Não está me ouvindo? Eu ouço. Tá bem baixinho você agora. Aumenta um pouco o seu volume do celular. Tenta ver se não foi na hora de apertar aí. Tá conseguindo ouvir melhor? Estou te ouvindo bem baixo. Não sei porquê, mas o volume tá alto. Vamos tentar aí, minha gente. Eu vou aumentar um pouquinho a minha voz para que nossos participantes também consigam ouvir e conversar. Com a chegada da pandemia, quantos empregados vocês tinham? Não consegui escutar. Quando chegou a pandemia, quantos empregados vocês tinham? Mais de 20, né? Porque nós tínhamos muitas pessoas trabalhando com a gente de forma fixa. Porém, a grande maioria é extra-fixo, porque são equipes já formadas e fechadas, mas que só trabalham em eventos, porque como o nosso ramo é festa, então a gente não tem a necessidade de mantê-los todos durante a semana. Mas temos pessoas fixas que normalmente é o meu gerente, minha coordenadora, que são pessoas que fazem toda aquela tratativa com os clientes, que fazem aquele processo de pegar as informações dos eventos e tal. E quando tem a cerimonialista ainda inclui a mesma. Então, assim, no dia do evento, é uma demanda de pessoas grande.
Porém, no dia a dia, o nosso número era bem menor. Quando entrou a pandemia, a gente ainda conseguiu segurar 1 mês e meio. Os 2 primeiros meses a gente teve que se organizar, deixamos muito claro com eles que isso fazia parte das estratégias. Falamos para eles que se a gente não tivesse uma estratégia e estivéssemos acumulando dívidas, como muitos empresários quebraram por isso. Por quê? Tiveram naquele posicionamento, não. Pagar os funcionários, vamos ter que pagar os aluguéis, os fornecedores, e sem o giro de capital, até o Estado está quebrando. Porque se o comércio não vende, não tem imposto. E se não tem um imposto, não tem receita para poder pagar o serviço público. E se não paga o serviço público, assim começa um ciclo que a gente está vendo aí. Eu não preciso agora falar de economia do país. Mas é um ciclo que, se você não criar uma estratégia, você não só quebra, como você tira a possibilidade até dos funcionários regressarem, que foi o acordo que eu fiz com eles. Falei, vamos torcer para que isso seja rápido. E nós sustentamos durante 2 meses. Mesmo sem o fluxo, o nosso faturamento ele despencou em 90%. A gente não está falando de algo que caiu 20%, caiu 90%. Quem estava pensando em festa em meio a uma realidade desconhecida? Porque ninguém sabia se iam de fato morrer, se era política, se poderiam realizar esse sonho esse ano. Então as pessoas não estavam pensando nisso no momento. Tudo bem que todo mundo já caiu em si que isso é politicagem. O vírus existe, ele mata, mas a maioria é política. Estamos vendo, não precisamos contar a história. É só abrir um noticiário, entrar no Facebook, no Instagram, no YouTube, que vai ver, né, as grandes falcatruas que tiveram a respeito dessa pandemia, os escândalos financeiros. Quebraram muita gente. No início de tudo, eu falei, mais CNPJ serão cancelados do que CPFs, e está acontecendo isso, porque a política permite. Então, eu fui estratégico. Conversei com toda a minha equipe e falei, olha, eu consigo segurar até 2 meses. A partir daqui, eu vou começar a contabilizar dívida. Dívida essa que eu não consigo depois, num retorno, manter as estruturas. Ou seja, de toda forma, vocês vão perder o trabalho. Só que, além de vocês perderem o trabalho, a gente vai perder os nossos investimentos nas casas, vamos quebrar contratos de pessoas até 2022. Então, a gente precisa ser estratégico. Todos entenderam de uma forma ou de outra, a gente está conseguindo ajudá-los, dar suporte, a gente está conseguindo dar cesta básica para uns e outros, para poder se manterem nesse momento, e graças a Deus a população caiu em si de que isso é politicagem, está voltando o fluxo, estamos começando novamente a entrar na nossa proposta de negócio, né, de fluxo, e estamos passando por isso. Porém, precisamos ter essa estratégia. Uma dica que eu dou para os outros empresários: fizemos acordo com os nossos funcionários, onde a gente dobrou comissão, mas reduzimos salário. Estratégia para poder eles não pararem, a gente não parar e continuar o nosso fluxo. Esse foi o nosso posicionamento com relação a funcionários nesse momento. Já há uma previsão, não sei se vocês conseguem me ouvir, já há uma previsão para o retorno dos salões de festa voltarem a funcionar? Então, eu hoje mesmo falei com a minha secretária para ela poder ligar para os órgãos competentes, porque, de acordo com as bandeiras, voltaria a nossa atividade agora em agosto, né, de salão de festas, voltaria agora em agosto, mas, assim, o plano, a proposta é até razoável, mas não funciona para a nossa atividade. Para um restaurante, que vários amigos meus são de ramos gastronômicos, já está ruim. Porque eles falam, pô, se a gente às vezes fecha o mês com um restaurante lotado e a gente quase fecha negativo, imagina com a metade da capacidade, como é que a gente vai conseguir manter o nosso fluxo, fornecedor, funcionário, aluguéis e tudo mais. Então, para o restaurante estar ruim, imagina para a gente salão de festa. Como é que a gente tem que falar para o nosso cliente que ele pode botar um convidado a cada metro quadrado? Então, ele fala, meu avô vai, mas a minha avó não. O meu pai vai, mas minha mãe vai na próxima. O meu tio vai, mas a tia não. Como é isso? Então, eu acredito que é um momento de maturidade. A Bíblia fala também de ansiedade, que a ansiedade ela destrói uma pessoa. E esperar para fazer com êxito, com louvor, a sua festa de casamento de 15 anos, né? O brasileiro ele é muito inteligente, ele cria tudo. Como é que são as hashtags que estão falando para o 15 anos?
15 mais 1, não é 16 anos. Devido à pandemia, agora é 15 mais 1, que vai se comemorar ano que vem. Você não vai restringir ninguém. Se você for ansioso e falar, eu quero fazer agora, você automaticamente vai ter que restringir, porque a casa não pode infringir a lei. Sim. E senão vai. Já aconteceu aqui no local que a gente estava, um amigo nosso fez uma festa de casamento e bateu a fiscalização e parou a festa. Resumo, o estabelecimento foi multado, a festa não aconteceu, a noiva ficou frustrada. Então é um momento de maturidade, não ser ansioso, aguardar para fazer algo com segurança e do jeito que sonhou, sem restrição. Mas, se determinarem que os salões vão fazer a festa, nós vamos fazer a festa, mas dentro das medidas que a prefeitura determina, que a OMS determina, que nossas instituições de saúde determinam. E, infelizmente, não vai ser como o sonho sonhado. Na verdade, essa questão da burocratização, né, para o retorno das atividades, é algo que foge da alçada não só do ramo de festas, como todos os demais, porque a gente não pode ir de contra envolvendo vidas, né? Eu acredito, na verdade, a gente concorda nessa questão de que tem a doença, tem o risco, mas tem muita coisa aí de política em volta. Mas também não deixa de ter a doença. Então, eu tenho tido muitas clientes que falam, olha, Lu, vamos remarcar sim, não tem problema, porque eu priorizo a minha saúde. Então, não é só a questão da saúde, mas é a questão de você fazer bem feito. Eu acho que quando a gente lida com sonhos, a gente tem que colocar um sentimento na questão, né? Porque você planeja um casamento há anos, você consegue de fato ir lá e concretizar para que esse sonho venha acontecer. E você vai fazer de qualquer maneira porque você quer que seja no seu tempo. Eu creio que Deus, ele é o dono de todas as coisas e não cai uma folha sequer da árvore que não seja da vontade dele. Então, se de fato Deus quer paralisar 2020 de alguma forma, é porque ele quer nos parar. Tipo, eu acho que nós avançamos mais do que podíamos. Então, eu vejo como se Deus quisesse parar um pouco a gente, frear um pouco nossa velocidade, para que o tempo dele seja feito de acordo com a vontade dele. E que muitos, tem gente até que brinca, né? Olha, você que tem um casamento não casou, é porque senão tem que pensar de novo, né? Se é para casar mesmo. Mas, de repente, não é isso. É porque, de repente, 2020 não seria o ano daquela união, né? Que Deus, de repente, quer dar um tempo maior para aquilo. Ou então que os 15 anos, de repente, os convidados, a amiguinha, a homenageada, de repente não é para ser homenageado, que ano que vem ela vai saber de fato quem ela deve homenagear. E por aí vai. Aniversário a gente sempre comemora, porque aniversário é a celebração de mais um ano de vida. Mas isso a gente pode compartilhar, de repente, não, de repente aquela data não é para você compartilhar com aquelas pessoas, mas com as pessoas que estarão no próximo ano ou na data que vai remarcar. Então, eu creio que quando nós falamos de evento, nós estamos vinculando a sonhos. Então, a gente não pode fazer uma tratativa comercial, né? Tem que ter sentimento ali. E o meu sentimento hoje é que, na verdade, nós não estamos sendo proibidos de fazer algo, mas é porque tem algo muito maior nisso do que o que a gente quer fazer. Eu venho aprendendo que a nossa vontade é diferente, muitas vezes, da vontade de Deus. Nós temos que estar disponíveis para viver a vontade dele, não a nossa. É verdade, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Nós estamos aqui com um casal empreendedor, cheio de fé, passando um monte de dica para vocês que estão em casa, mas a gente tem mais umas perguntas que já vão para a tela, porque as pessoas que estão nos assistindo querem saber mais. Então vamos lá, pergunta na tela, minha gente. Percebe uma sintonia muito interessante entre vocês. Como se dividem as tarefas da empresa? Qual o ponto forte de gestão de cada um? Que bacana, Carlos, essa pergunta. A tarefa é mole. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A mulher manda, tu obedece, deu tudo certo. Não. Agora, tenta discordar para você ver. Né? O céu sobe, o inferno também sobe. Vem de baixo para cima. Brincadeira. Uma pergunta muito bacana, bem interessante, porque eu costumo dizer isso nas minhas mentorias, que quer ver o teu negócio dar certo? Forme uma dupla com a sua esposa. Sim.
porque, como a Lu falou no início, todos os nossos negócios do barraco para trás tivemos sociedade. Todos, e foram muitos. E acredite, nenhuma delas deu certo. Sabe por que não deu certo? São propósitos e interesses diferentes, embora vocês estejam no mesmo negócio. Porque se você é um cara que sabe poupar, sabe investir, sabe fazer transações além daquele teu negócio e consegue botar um carro melhor, fazer algumas viagens, teu sócio vai achar que tu está roubando. Ou, se o negócio vai bem, tudo bem, vocês estão sorrindo, começou a dar prejuízo, algum problema, algum fator, trata aquele negócio que era bem a passar a ser mal, aí você não presta, que você está vacilando, não está dando mole. Ou seja, a única sociedade real é a conjugal, porque a tua esposa, ela já é uma sócia legal, trabalhando ou não trabalhando. Eu fui inteligente, botei para trabalhar enquanto juntos, porque depois ia me arrancar tudo mesmo, então vamos construir junto. Tá vendo? Então, tô brincando, porque a nossa parceria é para ficarmos velhinhos, e eu acredito que a nossa sintonia, a nossa parceria, vai ser aquela que um vai num dia, o outro vai no outro, que vai morrer de saudade. Mas, se você for olhar com cunhos jurídicos, ela já é tua sócia, trabalhando ou não trabalhando. Só que tem uma grande diferença na parceria empresarial, que se tudo for bem, ela está gozando junto com você. E se tudo for mal, ela está chorando junto com você. Então, a melhor parceria é essa, os interesses são iguais. Quanto mais ganha, mais curte. Quanto mais perde, mais batalha para não deixar perder. Agora, os outros sócios não. Eu já era servidor de Estado quando fiz a minha primeira sociedade. Então, se o negócio não fosse bom, eu tenho minha renda lá. E o outro que não tinha renda? Ah, você está assim, em resumo, para não me delongar. A gente aprendeu, era muita briga, mas como ela falou, nós somos muito diferentes e tem um propósito nisso, porque se fôssemos iguais, estávamos ou com a cara no muro, né? Ou então a gente estava muito quebrado. Muito então, parado. Um é acelerador, o outro é o freio, e assim a gente vai conduzindo a nossa velocidade. Mas demorou até a gente conseguir o ponto de equilíbrio, porque essa diferença vira divergência dentro do negócio. Vamos que eu preciso ir, não vejo que está bom, não é legal, mas aprendemos a não entrar em cada setor. Ela é diretora financeira, então é um setor que eu não... Me manda uma nota fiscal, eu não quero nem saber, Lu, tem que fazer o pagamento. Lu, a gente delega funções. Ela é a mulher do papel, ela fala que tranca ela com pilhas e pilhas de papel, mas não bota ninguém entrando na sala para conversar. Eu já percebi que eu sou falante, né? Acho que não deu para perceber que eu sou falante. Então, eu gosto de interação pessoal, eu gosto de conversar, passear, andar. Um atendimento meu com um cliente dura 1 hora, o dela dura 20 minutos. Ambos dão a mesma informação, só que eu sou prolixo. Eu sou prática. Eu amo o que eu faço, então eu falo mesmo, conto história, faço a pessoa se imaginar. As minhas outras funções, como eu falei, eu sou jurista, eu sou servidor do Estado, eu abdiquei de tudo para poder focar. Eu sempre falo, foco. Quando eu direcionei todas as minhas energias para fazermos festas e eventos, fez o que fez. A gente falou apenas dos salões, mas a gente tem fábrica de doce, fábrica de salgado, a gente tem a nossa produção de decoração, a nossa sonoplastia, é tudo nosso, a gente produz tudo. Não é simplesmente donos de um espaço de eventos. A gente produz o evento do início ao fim, 100% produzido por nós mesmos. Então, é bem demandado, é bem desgastante, mas o resultado é ótimo. Ela falou que coloca os colaboradores, né, para assistirem o feedback final dos noivos, das aniversários. Isso é um protocolo nosso de treinamento. Quando a gente vai fazer um treinamento e a pessoa ainda está em fase de avaliação, a gente leva para ela assistir o depoimento. Se eu vejo que a pessoa está apática, né, o colaborador está vendo ali a pessoa se emocionar, falando que nós fomos muito importantes, que se não fosse A, B, C, D, nada daquilo estava acontecendo, e eu vejo que ela está apática, ela está desleixada, mexendo no celular, eu tiro da minha equipe. Porque nós somos um diferencial hoje, porque a gente não se baseia em contrato, a gente vai além. Se você ver os nossos depoimentos, são mais de 3.000 depoimentos de pessoas falando que a experiência com a área de eventos foi além das expectativas. Mas sabe por quê? Porque a gente, de fato, vai além. Não é responsabilidade nossa o noivo esquecer de levar um espumante para poder brindar. Mas os nossos gerentes se sensibilizam, saem do nada da festa, vai no mercado, compra uma garrafa de espumante, deixa lá, porque tem pacotes que incluem coisas e outros que não incluem. Se, porventura, a pessoa esqueceu de comprar um cigarro, não é um problema nosso,
mas sempre vai um colaborador nosso, corre, vai lá e consegue um cigarro. Resumo, a gente está ali para viver o sonho junto, percalços acontecem, empecilhos acontecem, mas a gente luta para desenvolver todos. O que acontece atrás nos bastidores, ninguém sabe, mas o resultado no final todo mundo sabe, que é sucesso, e a gente é considerado hoje 101%, porque a gente dá esse 1% a mais para o nosso cliente. Ele pergunta ali no final, né, qual é o ponto forte de gestão de cada um. Como eu disse, nós somos um complemento, né, o equilíbrio. E eu, assim, eu só fluo se eu estiver na santa paz ali, junto com os meus papéis, junto com o meu computador, e eu consigo trabalhar em paz. O Anderson já o dia dele flui se ele estiver em contato com pessoas, se ele estiver andando de um lado para o outro, ele é acelerador em tudo. E aí a gente conseguiu, dentro da Herédia, cada um encontrar o seu lugar, né? Quando precisam de respostas práticas e objetivas, a Lu entra. Quando precisa de algo mais expansivo, mais detalhado, quando precisa ter contato com pessoas para que possam entender o projeto, ou mesmo uma noiva se idealizar entrando pelo tapete vermelho, aí é o Anderson. Tanto no treinamento com equipes, nós nos dividimos, porque eu tenho, não é que mude, porque o treinado pela Lu, treinado pelo Anderson, mas assim como eu e ele precisamos nos completar para poder ser formada a Herédia Eventos, a gente entende que precisa ter uma com o perfil da Lu e uma com o perfil do Anderson para poder complementar a equipe daquela unidade. Então, o equilíbrio tem que haver não só na direção, mas como em todas as unidades da rede. E, Carlos, para finalizar, esse conselho que nós vamos dar é o seguinte: faça você, a sua esposa, a sua noiva, né, a sua companheira, sentem vocês dois e definam quais são as funções que cada um melhor se desenvolve, e não entre na função do outro, porque se vocês conseguirem ter essa maturidade, demorou para que nós tivéssemos, mas se vocês conseguirem, vocês vão lograr êxito. Caso contrário, o negócio vai virar um inferno, como já chegou o momento de a gente quase encerrar a nossa parceria, a nossa sociedade, justamente por conta disso. Então, aí está o segredo, é vocês definirem as funções e respeitar, já que vocês definiram juntos. Já foi logo. E temos mais pergunta na tela. Conseguem superar bem profissional e pessoal? Se sim, sempre foi assim ou aprenderam com o tempo? Anderson. A gente vai aguardar. Na tela que tá entrando um monte de ligação. Eu estou tentando bloquear, mas... Pronto, vamos lá. Pergunta do Leandro. Eu sou quase o Mr. Magu, não estou enxergando. Olha, consegue separar bem profissional e pessoal? Se sim, sempre foi assim ou aprenderam com o tempo? Eita! Então, olha, foi com o tempo. Porque nós batíamos muito de frente, né? E assim, quando as opiniões elas compatibilizavam, era ótimo, casal feliz. Mas quando não, um tentava convencer o outro, ou vice-versa, de que estava certo. E com essa disputa, não de poder, mas que de fato estivesse na posição de correto, nós levávamos essa indiferença para casa, né? Eu ficava zangada, eram respostas curtas, como toda esposa chateada. Ele também evitava, então nós misturávamos sim o profissional do pessoal. Demorou um processo aí bastante intenso, sabe, de aprendizagem para poder dividir as coisas. Hoje, graças a Deus, a gente consegue dividir. Se a gente vê que teve um desentendimento ali, não compatibilizou da mesma ideia, mas a gente precisa de uma resposta, um mostra o ponto do outro, fala, ó, aqui funcionou, ali funcionou, então vai funcionar, vamos lá. Ou então, ó, vamos tentar aqui a sua, se não der certo, a gente implanta a minha. Mas a gente aprendeu a dar espaço um para o outro colocar, né, a sua ideia. Ainda mais porque, como o Anderson disse, eu vim de um processo de ajudante, né? Nós começamos a ser empresários juntos, mas o fato do Anderson ser mais velho, né, de eu não ter tido a experiência profissional que ele teve, ainda assim trabalhando para outras pessoas, mas eu não tive a experiência que ele teve antes de me conhecer.
Então, acabava que eu sempre cedia, eu sempre achava que ele sabia, que ele podia resolver e tal, até que teve aquele grande marco da nossa quebra, e foi onde ele aprendeu a me ouvir, foi onde ele aprendeu a me respeitar como uma sócia, não só como uma esposa que ajuda o esposo. E aí, nesse processo, eu comecei a gostar de mandar, né, de saber, de ser ouvida, porque quando a gente não é e passa a ser, o negócio a gente se sente. Aí eu comecei a gostar disso, comecei a me aprofundar, comecei a me impor, e em vários momentos nós tivemos choques. Hoje, a maturidade chegou, graças a Deus, então a gente consegue equilibrar meio que o profissional com o pessoal. É óbvio que o clima é muito mais saudável quando o pessoal está bem, mas aprendemos a não externar quando também não está bem, né? Quando a gente está mal, a gente não externa para os funcionários e nem para os demais que nós não estamos bem. A todo momento nós somos profissionais, mesmo quando o pessoal está abalado. A palavra-chave, Leandro, para isso aí é maturidade, né? A Lu falou aqui, ó, tivemos maturidade. Só que não é uma chave que você vira e pega. É um processo. Como disse anteriormente, a gente quase encerrou a nossa sociedade para manter o casamento. E teve um momento que quase que nós mantivemos o negócio e encerramos o casamento, todo o processo. Porque nós divergíamos e já estava ficando feio, né? Arranca-rabos na frente de funcionários, de clientes, por discordância. Então, por isso que quando você fez essa pergunta, eu botei, eita, que tenso, sem contar que a mulher é covarde. Ela faz aquela linha simpática, né, para falar, concordou contigo, aquele sorrisinho. Aquela língua de lado, sabe? Aí, quando chega em casa, você acha que vai se dar bem, ela vira para o lado de calça jeans e entender a mensagem, né? Então, a maturidade é a palavra-chave para esse processo de conseguir não misturar a relação profissional com a pessoal. E vou te falar, quando você alcançar a maturidade, você vai ver que ainda tem alguns tipos de problemas, mas o negócio é como você lidar com eles. Mas graças a Deus, pese sempre na balança se a parceria ela dá mais resultado positivo ou negativo, e anula os negativos. Vamos lá, a gente tem mais pergunta na tela. Qual foi a estratégia que passaram para superar a pandemia? Então, até abordamos já isso, né, ao meio dessa live, mas vou falar agora de uma forma bem superficial e dinâmica para ser rápida. A estratégia foi números. Embora nós trabalhemos com sonhos, eu tive uma experiência com um cliente meu que depois passou a trabalhar comigo. E a primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte: falei, meu amigo, se baseie agora no Anderson empresário. Você tinha conhecido o Anderson realizador de sonhos. Agora é o Anderson que faz o mover por trás dos sonhos para que eles sejam realizados. Então, o momento da pandemia não se desenvolveu o Anderson realizador de sonhos, que entende qual foi o chamado divino de estar ajudando pessoas a estarem tendo a bênção religiosa, pessoas falando que foram... Agora não, é o Anderson de números. Tivemos que traçar estratégia, número. Negociação de aluguéis, primeiro passo. Porque se você não tiver uma boa negociação com os locadores dos imóveis, você perde todo o seu investimento. Ou você, com uma estratégia jurídica, com um jurídico contundente, você vai brigar com isso na justiça, que não é a saída para ninguém, nem para o locador e nem para a gente como locatário. Então, a melhor saída foi entrar em consenso e, graças a Deus, todos os nossos locadores foram consensuais com o momento. Segundo passo graças a Deus, o nosso ramo a gente não tem fornecedor, né? Nós somos os nossos próprios fabricantes, e se não tem festa, a gente não tem a produção e os insumos. Então, só sobrou quem? Os funcionários. Uma outra grande estratégia também de um homem de números. Sou evangélico, como deixei claro, já misturei o evangelho com o negócio, de fingir que não estou vendo problemas de funcionar. Não, ele está em tratamento, vamos curar. E eu era o homem mais maravilhoso do mundo na cabeça deles. Pô, chefe, tu é maravilhoso, patrão. Eu era a bruxa. Patrão, nós somos família. E tudo. O primeiro aperto que nós passamos, o homem maravilhoso, família, todos viraram as costas. Todos não, quando você também erradicar, mas 90%, olha o número.
90% virou as costas na primeira crise, no primeiro problema. Isso porque estavam todo mundo ganhando bem, bonificação, cesta básica, plano dentário, tudo mais. Quando a gente precisou passar um aperto para crescer, que foi quando a gente estava saindo da primeira para a segunda casa, aqueles que falam que era uma família viraram as costas. Ou seja, falando agora bem diretamente, até para manter o emprego dos funcionários, às vezes você tem que pausar a relação. Porque se a gente não, vou manter, eles vão estar comigo e tudo mais, quebra e eles nunca mais vão ter esse trabalho. Agora, se a gente der uma pausa e conseguir ajudá-los na melhor maneira nesse momento, a gente mantém a casa, a pandemia já acabou em nome de Jesus, agora é só os nossos governantes entenderem que precisa colocar o comércio para funcionar e voltar, que vai voltar tão breve, a gente consegue regressá-los todos, estamos em contato com todos, a gente tem grupos do WhatsApp que estamos sempre em contato, sabendo o que um está passando, o que não está, e assim foi a estratégia, entendeu? O que foi? Fornecedor, que não é o meu caso, mas se for o teu caso, conversar com eles, porque não adianta eles também colocarem a faca no pescoço. Eu tenho um ditado que fala, não adianta espremer leite de pedra, que não vai sair, então é entender que se ele te espremer agora, quebre a menos um cliente no futuro, é conversar com os locadores para que eles entendam a necessidade. A gente também entende que eles dependem disso para poder manter a sua vida, mas virou um ciclo. Então, aquelas contas que eles pagam, conversa com essas contas, e assim vai. Isso é até uma determinação para mim, um mago da economia, que é o Guedes, é o nosso ministro. Então, é conversar para todo mundo passar por esse processo junto. E os funcionários, só os indispensáveis no momento. Porque pode ter certeza, eles hoje te amam, amanhã vão te odiar. Então, é mais fácil que você hoje possa conversar, sintetizar e depois trazê-los de volta. Óbvio, aqueles que não conseguirem um outro enquadramento. É duro de falar, mas é a estratégia para não quebrar. Estamos falando de grandes marcas como Victoria's Secret. Vou mencionar nomes que é só você pesquisar no Google, né? Victoria's Secret, Fogo no Chão, grandes agências de investimento, SCVC, são grandes empresas. Zara, que os que não estão fechando e quebrando estão diminuindo o número de filiais. Então, o negócio é sério. Então, aqueles que são pequenos e médios, se não tiverem estratégia, vão quebrar. Vamos lá, mais pergunta na tela, o Eduardo Cardoso. A empresa de vocês colabora com alguma ação social ou sustentável? Então, a Rede Herédia, né, desde o princípio, até porque nós adquirimos através de um voto de Deus, então o Anderson sempre teve essa preocupação de fazer, né, colaborar com pessoas que não têm como se manter. A gente não faz mensal, mas todo ano, no Natal, o Anderson ele pega um número alto de cesta básica e abençoa uma comunidade. Inclusive, nós fizemos, em algumas séries, um curso bíblico e profissionalizante, né? Porque eu costumo dizer que, já que não estão pagando, não é um curso que é cobrado, então o pagamento é aceitar as nossas regras. As nossas regras eram o curso bíblico. Nós inicialmente dávamos uma palavra motivacional, inclusive era a história do casal, que é uma história de superação, mostrando para eles, jovens de 17 anos, 18 anos, que basta eles focarem e estarem no caminho da fé, que vão crescer, isso é um fato, é só não perseverar e não desistir. E a gente dava essa preleção inicial, dava uma palavra, fazia um louvor e começava o curso profissionalizante. Todos eles são certificados, a gente dá o certificado, a gente aproveita os melhores, isso é algo que a gente deixa claro, não é uma garantia de que todos vão estar empregados, mas os que se destacarem, os melhores no curso, vão ser aproveitados. Olha aí, o Leandro que fez uma pergunta, olha agora a reação dela, Leandro. Como é que funciona a parceria entre homem e mulher? Vou dar agora aqui, de última mão, ninguém sabe, nem ela. E, ó, já começou a reação. E vocês não estão vendo a parte de baixo, no mínimo eu vou tomar uns beliscões. Mas estou dando agora de antemão uma informação que vamos fundar um instituto
para poder fazer somente esse tipo de obra social. É? Ó, essa risada é quase do demo, tá? Tá repreendido. Mas um instituto, inclusive, estava marcada para agora, no mesmo horário da live, às 14 horas. Ah, é isso que podia marcar? Aí, viu? Olha, já mudando a Olha feição. aí. Uma reunião justamente para ver o imóvel, que vamos fundar um instituto justamente para isso, inteiramente gratuito, profissionalizante para jovens, né, para não estarem aí procurando o mais fácil, que é o tráfico, procurando a vida fácil. A gente vai trazê-los para uma realidade profissionalizante. Óbvio que tudo que envolva Anderson Luciene tem cunho religioso, é o único preço que tem que pagar. Né? O evangelho, ele vem do ouvir. Até que você venha cético, no final você vai acabar absorvendo alguma coisa. E eles vão se profissionalizar e a gente vai incluí-los dentro dos setores da gente, vamos distribuir, que temos um amigo também, que tem uma associação na região, a CAT, que é de Associação dos Empresários do local, dos comerciantes. Vamos distribuir para cada canto. Olha, estamos aqui com um jovem que é qualificado para essa área, fala com um, com o outro. A gente vai virar quase uma agência de emprego, mas de termo gratuito, sem nenhum tipo de fim lucrativo. Graças a Deus, eu não preciso de nenhum tipo de investimento, de ninguém investindo para cunho pessoal. Eu consigo manter, mas é óbvio que se outras pessoas entrarem nessa proposta, nesse projeto, crescemos muito mais e o número de jovens serão maiores nesse projeto. Parabéns aí pela iniciativa. E vamos lá. A Silvana Souza pergunta: a casa de festas são só para uso de cristãos? Não, eu não nego, o Anderson, desculpa até minha sinceridade, mas eu não nego que quando eu oro para que Deus envie os seus, né? Porque já que o propósito era para que tivesse... na verdade, sempre falaram que eu e Anderson nós temos um ministério de casais, né? Porque a gente é um casal muito doido. Quem olha a gente assim, bonitinho aqui na tela para você... Bonitinho é você, né? A minha parte bonita é. Não imagina o quão doido nós somos, assim, até na parte de ensinar, né, de liderar pessoas, de falar sobre relação marido e mulher, nós alcançamos tanto um público mais jovial quanto os mais maduros, assim, nós conseguimos nos enquadrar em qualquer campo, porque nós tivemos já muita experiência como casal e também muitas pessoas novas admiram a gente porque nós não somos cafonas, né? Eu digo que ser crente não é você ser abilolado, né? Ser crente não é ser careta. Não é ser careta, mas também eu digo que eu sou crente, mas sou valente. Então, eu creio que você ser cristão é uma opção, mas você não precisa botar um personagem nisso. Você tem que ser você mesmo e ter amor e apreço de falar do amor de Deus na nossa vida. Então, quando eu vou orar, eu falo para Deus sempre, Deus, olha, manda aquela pessoa, sabe, que tá lá pedindo para casar, que quer fazer tudo certinho. Então, assim, aquela que tá lá sedenta, que, sabe, procurou os lugares e para casar precisa dar quase um rim para casar. Manda essa pessoa para cá, porque aqui ela vai pagar pouco e ela vai ter qualidade e o sonho dela vai ser realizado. Então, assim, acaba que por muitas vezes a gente acha que só o cristão está orando, mas nós temos pessoas de diversas religiões que nos procuram. E nós somos, sim, capacitados para poder realizar o sonho dela. Então, não é somente para cristãos, né? Não somos preconceituosos a esse nível. E nem quero chegar próximo disso, porque nós estamos aqui para todos. Mas, de fato, a pessoa, quando chega nas unidades, elas sentem, né, como que é presente, né, ali a presença de Deus. Então, até já casei noivas espíritas que viraram minhas amigas, de falar assim, ó, de mandar o WhatsApp, de ser uma das maiores promoters que eu tenho, e eu vou te falar, às vezes, muito mais agradável do que um cristão. Ser crente não é você ter uma plaquinha dizendo sou agradável, sou legal, conta comigo. Não, entendeu? Pelo contrário, já tive crente que me deu muita dor de cabeça, mas tive pessoas de diversas religiões que foram agradabilíssimas a ponto de me tornar amiga. Sil, é até antibíblico a gente não fazer festas para pessoas que não são cristãos. Por quê? Tá lá, o próprio Deus vivo instituiu o livre-arbítrio. E nós éramos membros, né? Éramos, não somos, porque a gente só está distante, da IPTM, do pastor Leonardo Salles. E são duas frases dele de impacto que eu uso na minha vida. Que Deus não é propriedade de religião nenhuma.
Deus não é propriedade do evangélico, Deus não é propriedade do católico, não é propriedade do espírita, Deus não é propriedade de nenhuma religião, inclusive a religião que matou Jesus. Foram os fariseus com a religiosidade deles que o condenaram. E uma outra coisa que o pastor Leonardo Salles também menciona, eu trouxe para a minha vida, que a religião ela não revela o caráter da pessoa. Porque tem muitos evangélicos que são piores do que ateus. Para não falar de religião. Tem muitos evangélicos piores do que ateu. Fofoqueiro, linguarudo, invejoso. Então, assim, a gente não está ali para fazer festa para evangélicos. Estamos ali para fazer festa para pessoas que não teriam condições de ter o seu sonho realizado e, queira ou não queira, ele vai ter a bênção divina, porque a nossa casa é espiritualmente blindada, ela foi ungida e você vai entrar com uma forma e vai sair com outra experiência do que a gente ouve as pessoas falarem. Sim. A gente tem mais uma pergunta aí do Cristiano Dias, mas é com relação à questão de vocês com os funcionários durante esses problemas que acontecem, mas acho que já foi respondida. E na nossa live já vai estar disponibilizada, vocês podem responder depois. Eu quero saber mais um pouco sobre a casa de festa, e eu queria saber de vocês, quanto custa realizar um sonho? Eu sei que sonhos não têm preço, né? Mas alguns a gente tem que pagar. Quanto custa realizar um sonho na casa de festa de vocês? Então, se for agora no site quando nós lançamos, ou nas nossas redes sociais, né, a nossa rede ela é chamada Herédia Eventos. Se for no Facebook, no Instagram, vai achar dessa forma. Aí cada casa tem uma página. Se forem lá, a gente está agora com uma campanha, mais uma corroboração de estratégia. Né? Então, a gente foi estratégico e colocou agora um preço assim surreal. Já era barato. Agora, então, é surreal. No início, nós tivemos muita dificuldade de falar que o barato não sairia caro, porque ainda não tínhamos testificação como hoje. Mais de 3 mil depoimentos, 12 títulos em excelência, pessoas que nos atestam de grande referência, artistas famosos. For aí no nosso site, vai ver. Né? Até brincaram no dia desse evento que a metade do PIB do Brasil estava concentrada na nossa casa. Né? Tiaguinho, Péricles, Xande Pilares, Prateado, o produtor, né? O cara é o produtor do Brasil. A Laís Sapucaí, uma infinidade, Thier, muitos. Pessoas então, de expressão. Casas que famosos frequentam, pessoas de alto escalão e pessoas que frequentam não somente pelo preço, pelo contrário, pela qualidade. Não é porque é barato que não tem qualidade. A gente priorizou não cobrar caro, porque o dia que eu colocar um preço exorbitante nas minhas casas, eu quebro. Porque, como eu falei, o meu fundamento é Deus e não é o propósito. Ele falou, vai na minha que eu vou te prosperar. E o time que está ganhando não se mexe. A quarta casa trabalhando com preços populares. Então, se você for hoje lá, agora, para você ver aí, meu amigo, quando você perguntou como é que é a relação, nem eu sei. Quanto que está hoje o valor? Então, nós estamos com festa para pagamento à vista, uma campanha que vai terminar amanhã, aproveitem, R$3.600 à vista para 80 pessoas. Aí a pessoa fala, não é possível, né? Porque tu nem aluga num espaço como o nosso, de 3.600, não aluga mesmo, pode procurar. Amigos meus que têm salão de festa falam, vocês são doidos, eu alugo minha casa sem ar-condicionado, sem equipe, sem buffet, sem som, sem decoração, sem nada, por 3.600. Falei, então me deixa com a minha doideira, porque na Bíblia fala, né, que seriam os sábios confundidos pelas loucuras. E tem muita gente que está se agraciando com essa campanha que nós fizemos, e ela é real, é completa, e não é pegadinha, não. E duvido, vou lá, os céticos falam, vou lá, chega lá, vai ter que acrescentar isso, acrescenta aquilo outro, quando vê, fica uma festa exorbitante. Não, óbvio. Se você quer uma festa de luxo, vá preparado. Mas se você quer uma festa que vai além das expectativas, você consegue com esses 3.600. Por quê? É buffet de qualidade, equipe bem treinada, espaços muito bem decorados para a proposta. Né? Tem pessoas que... mas a decoração de vocês não vem com fio de ouro, não? Não, porque fio de ouro é caro. O que eu não cobro
Ou melhor, o que eu tenho, eu não cobro. Exato. Mas tudo você pode. Se você quiser descer de helicóptero, temos espaço na casa para você vir de helicóptero. Se você quiser colocar uma pista espelhada, temos espaço. Mas aqueles que estão com orçamento restrito e querem conduzir uma festa de qualidade, 3.600 vai fazer tudo. Só entra, casa, sai feliz. Na verdade, tudo pode, né, Anderson? Só que tudo também tem um preço. Eu posso dizer para você que, tanto que o nome desse pacote 3.600 é convencional, porque convencionalmente o que você vê em festas, né? A gente pegou ali o trivial, algo que não pode faltar num evento, e colocamos dentro desse pacote. Os demais pacotes são coisas que vai, obviamente, valorizando, dando variedade, etc., e até serviços inclusos nele. Então, a pessoa vai se adequar de acordo com o que ela pode pagar, né? Deixando claro que o convencional já é o suficiente para ela viver o sonho. Se ela tiver condições de melhorar o sonho dela, ela também tem essa opção. Eu queria te falar um negócio que, quando você perguntou para a gente assim, qual o preço, né? Porque sonho não tem preço. Eu rapidamente voltei a cerca de 1 ano e meio atrás, até um pouco mais talvez, de um cliente que eu tive, que ele era pai e taxista. E aí ele era separado, pais separados, e ele tinha uma filha que ia fazer 15 anos. E, a princípio, na condição dele, ele não teria como fazer essa festa de 15 anos, porque financeiramente ele não tinha condições para isso. E ele chegou lá na unidade, ele contou a história pra gente, falou, olha, eu vou fazer 15 anos surpresa na minha filha. Aí, de cara, né, eu pensei assim, nossa, mas não vai funcionar, porque a menina de 15 anos, ela sonha com os 15, acho que a partir dos 8 anos a garota já está idealizando os 15 anos dela. Então, um homem fazer uma surpresa para uma menina não vai funcionar, porque o homem não pensa em detalhes, o homem não vai pensar no cerimonial, o homem não vai, né? A cabeça de mulher é completamente diferente da cabeça de homem. Aí eu falei, mas você não acha legal, tipo assim, um tempo antes, você contar para ela, até para ela poder botar a corzinha que ela quer, né? O bolinho que ela quer. Aí ele falou, olha, Lu, eu vou fazer o seguinte, por que vai ser surpresa? Porque eu não sei se eu tenho condições de pagar até lá. Aí aquilo já me deu um bloco, né? Eu falei, nossa, gente. Aí eu fui, aí ele foi. Aí ele atrasava a parcela, Mas, assim, uma coisa que eu achava muito bacana é que ele atrasava às vezes muito, o valor do boleto dele, mas ele sempre me avisava, Lu, olha, esse mês deu ruim, meu carro quebrou, fiquei sem rodar, e sempre ia se me justificando. E com essa comunicação, a gente acabou tendo uma ligação, né? Assim, criou um vínculo de amizade ali, e aí ele foi pagando. Quando ele pagou a última parcela, Anderson, como ele chorava. Ele falava, Lu, eu consegui, a minha princesa vai ter os 15 anos dela, não sei o que, e eu feliz também, né? Aí eu, nossa, cara, que legal, e aí, o que você vai fazer que você decidiu, né? Como que você vai dar essa notícia? Aí ele, Lu, eu vou levar ela lá no salão, como se nós fôssemos visitar, sem ela saber que já está quitado, e eu vou falar que é para ela escolher com você aí a cor que eu te apago. O menino chega, meu olho lacrimejar, de lembrar. Olha que eu não sou chorona. Anderson, eu não estava no dia que ele foi, mas ele fez questão de gravar para mim. Ele gravou e ele falou assim, Lu, eu tô te mostrando aqui a emoção que eu tô sentindo, porque eu sei que você tá sentindo daí. E a menina chorava. Então, assim, amigo, de fato, o sonho não tem preço, mas a gente faz o máximo possível para que ele seja realidade. E aí a gente tem uns elogios que a gente tem uns elogios que chegaram e a gente vai soltar. Boa tarde, Anderson e Luciene, Deus os abençoe. Amém. Acompanhando. Tá, ele é que aí né? Eu recebo muito essas profecias aí. Bênção, tô pegando todas. Obrigado mesmo. Quase que eu falei que recebia também, mas... Esse aí é suspeito. Esse é irmão. Cadu, muito amados. Catiana Leal. É um vitorioso, que o Senhor continue te abençoando suas vidas, que os confiam no Senhor revigoram suas forças. Amém. Desse jeito, Catiane, desse jeito mesmo. Deus acima de tudo. Vamos lá, Rafael Evilásio.
Parabéns, sucesso. Amém. Obrigado, Rafael. Ah, esse é um dos nossos. Esse é o herediano. Esse é o herediano aí, tá com a gente desde o início, Campo Grande, quebrou Xodó de pedra tudo. junto, sofreu, tá nesse período também, é um dos que está em recessão, a gente está batalhando, sempre que é oportuno. Lucas, tem como tu vir para cá, Lucas, para poder defender? Patrão, topo daqui, mas é nosso, esse aí é nosso. Na verdade, a equipe toda ela é muito querida, né? Porque eles não viveram só a parte boa, pelo contrário, eles passam com a gente a parte da luta que toda empresa tem, ainda mais uma empresa em progresso. E eles nos motivam, sabe? Quando o Anderson vem com mais uma, enquanto eu tô pirando, eles, é isso aí, patrão, vamos lá, todo mundo herediano. E eles nos motivam a persistir, graças a Deus. E vamos lá, tem mais. Márcia Cristina Peixoto, vocês são maravilhosos. Eu fiz o nível da minha filha de 15 anos em Campo Grande, logo no começo de vocês aqui. E o profissionalismo esteve presente, sempre presente. Nossa, eu lembro com propriedade. Sim. Hoje em dia a gente não consegue ter a lembrança de todos, que são muitas festas. A gente faz uma média de, acho que, 30, 40 festas por mês. Não consigo, mas eu lembro muito bem. E assim, como eu te disse, no início falar que o barato não ia sair caro era difícil. O primeiro prêmio que a gente teve, que deu uma entrevista para televisão, que me perguntaram isso, né, o prêmio Quality, eu falei, o Quality hoje vem para nos ajudar a corroborar de que o barato não sai caro. Tanto é que nós estamos tendo um selo de qualidade que grandes marcas como a Heineken têm. Se você for lá na cerveja Heineken, você vê Prêmio Quality, lá na garrafa deles. Então, lá a Márcia confiou no casal. Foi. Hoje as pessoas confiam no que está aí, ó, as provas sociais. Mas ela confiou no casal. Muito obrigado, Márcia. Você é a marca da gente lá. A Daiane! Essa noivinha ainda nem casou, ainda vai casar, mas já ela fez a formatura dela com a gente. Top demais. Ela é uma benção. Tava grávida, né? Ela botou duas... Peraí, minha gente. Peraí, Zé. A gente deu uma acelerada aqui. A gente deu uma acelerada. Volta um pouquinho da Daiane. A Daiane falou alguma coisa antes. Espera só um minutinho. Eu amo esse casal, Daiane Pires. Depois ela complementou. Ela é maravilhosa. Energia maravilhosa que esses dois têm. Ela perdeu o irmão pro Covid. Aí ela me chamou, a gente conversou. E assim, eu me senti na obrigação de falar para ela não desistir. Não porque era um contrato com a Hered Eventos, mas porque era o sonho dela. E eu tenho certeza que o irmão dela vai estar lá juntinho dela nesse momento especial dela. Obrigado, com certeza, com certeza. Essa daí é o pitbull da Hered Eventos. Não, essa é a Thalita. Desculpe. É muita Thalita. Também. Mas essa Thalita Alves, parabéns, casal top ajudando a gente aqui nesse novo projeto. Também uma outra mulher espiritual e empreendedora que está conseguindo contornar essa Covid e pegando o limãozinho, fazendo uma limonada, vendo os problemas que causou e está virando solução. Sim. E vamos lá que tem um depoimento enorme. Patrícia Napolitano. Eu fui direcionada por Deus para chegar na Herédia do Tanque. E seguimos ansiosos pela festa em 2021. Maravilhosa história de vocês e assim mesmo. Minha filha sonha desde os 10 anos e vocês estão me ajudando a realizar esse sonho. Que Deus abençoe vocês cada dia mais. Meu Deus, eu não sou emotivo, não, né? Eu sou coração de pedra. Não. A não ser o que está acontecendo comigo, não, que eu estou olhando esses depoimentos, está começando a lacrimejar, eu estou piscando meio esquisito. Muito feliz de saber que a nossa vida, né, está envolvida na vida de outras pessoas, né? Um sonho que vai além, porque fica no registro de imagens, dos vídeos. Então, eu fico muito feliz com isso. Bugou, Anderson. Deu uma travadinha. E gostaria de dizer para... Tá bom. Vamos aguardar que eles estão voltando. Voltei. Deu uma travadinha. Essa Patrícia é uma, são dos que eu falei, que quando eu oro, eu peço para Deus mandar os dele, né? Aqueles que estão orando e pedindo.
E a Paty é uma grande mulher de Deus, que desde nossa primeira tratativa pelo WhatsApp, porque eu ainda falo com alguns clientes no atendimento, eu gosto de ter essa relação, porque a parte que eu acho mais bacana é quando vai dar o depoimento, ou quando vem, que alguns têm vergonha de falar na frente da câmera, vem por escrito, me agradecer pelo meu WhatsApp. Eu gosto de saber a história, né? Tipo assim, essa cliente eu lembro, ela fez isso, ela falou aquilo. E eu gosto de ter essa relação. E a Paty, sem dúvida, é uma dessas que, quando chegar o evento, eu vou lembrar de toda a tratativa que nós tivemos. A gente teve muito mais perguntas, muito mais elogios. A nossa live tem, né, em média, duração de 1 hora. Nós estouramos todo o nosso tempo, chegamos a 1 hora e 40. Vamos ter que dividir para colocar no Instagram, mas está lá no nosso YouTube. Eu gostaria de agradecer imensamente, que Deus abençoe esse casal o tempo inteiro e que vocês sejam um exemplo de fé, de coragem, de superação, de amor ao próximo, de união, de tudo que vocês apresentaram aqui para gente, e que fique aí para você que está em casa nos vendo até agora, esse exemplo de vida que eles tiveram e que você pode ter também. É só você ter fé. Amém. Tá bom, E Anderson, eu sou um homem que faço as coisas que Deus manda fazer. Uhum. Tocou no meu coração e combina você, a tua equipe e com a nossa assessoria de marketing, qual a campanha que vocês vão fazer para agraciar alguém, para a pessoa não perder sonho, ver a história da pessoa. Isso daí é você e a tua produção que vai fazer isso. E estamos agora, Luciene e eu, dando uma festa num pacote convencional para 100 pessoas, Olha com aí, cerimônia minha gente. incluída, para a sua produção, definir quais são os moldes, qual é as características da campanha, o que vocês vão fazer, se vão analisar a história das pessoas, ou o que você quiser. O nosso papel hoje aqui é dar ofertando ao seu canal uma festa completa para 100 pessoas, a pessoa ver qual é o bairro mais conveniente para ela, num pacote convencional, tá ok? Muito obrigado, que Deus abençoe e retribua, que tudo que é dado seja dado em dobro para vocês. Muito obrigado Amém. pela participação. E tá aí, a nossa live está salva. E se você quer, conta a sua história aqui embaixo nos nossos comentários, que aí a gente vai analisar e vai ver quem vai ser agraciado. Muito obrigado pelo presente e que Deus abençoe a vida de vocês dois. Nada, a gente que agradece o carinho e o convite. Obrigado. Nada. Tchau, minha gente. Fica com Deus.